Lá. Só mudar o áudio aqui. Em cada sala, mantendo ali toda a segurança do protocolo, ou seja, 2 metros de distância em cada estudante. Já a rede estadual, as atividades dos alunos de Belo Horizonte. Boa noite. Boa noite. A gente ainda está esperando para ver se chega mais gente, mas eu acho que já dá para ir começando, né? Começar uma conversa. Quem quiser deixar a câmera, o microfone ligado, pode ficar à vontade. Acho que quanto mais troca a gente tiver, melhor. Para quem não me conhece, muito prazer. Eu sou Vinícius. Trabalho com áudio já há uns 13 anos, mais ou menos. Tem uma pesquisa grande que passa pelo áudio imersivo. Já trabalhei com o Grupo Galpão, o Grupo Armatrux, Oriundo, Maria Cutia, são alguns grupos aqui de BH, onde tive a oportunidade de experimentar, não só poder viajar bastante, né, e lidar com todo tipo de equipamento, todo tipo de situação diferente, mas também um pouco o processo de criação dos espetáculos das companhias. Então, foi onde eu comecei essa pesquisa de áudio imersivo presencialmente mesmo, né? Alguns espetáculos saindo daquela formação tradicional do som só no PA e nas caixas principais, né, que vão viradas para a plateia, mas também usar caixas dentro do palco, atrás da plateia. A internet aqui tá bem ruim hoje. Tá todo mundo conseguindo me ouvir? Tá todo mundo conseguindo me ver? Nesse curso a gente vai usar de primeira retomada que eu estava falando. E aí eu tive a oportunidade, né, de trabalhar com algumas companhias, de participar do processo criativo. Tenho essa pesquisa em imersão sonora, tanto presencialmente, usando sistemas de som com mais caixas, né, para tentar criar dinâmicas diferentes com o público. E também agora, nesse contexto agora da pandemia, eu voltei, na verdade, numa pesquisa que eu já tinha de áudio binaural, que é uma técnica de áudio que foi descoberta nos anos 70, onde descobriram que a gente interpreta os sons espacialmente pela forma como ele contorna os sons das orelhas. E também pela distância das orelhas, né? Tempo do som chegar numa orelha ou na outra. Então, através desses experimentos, eles descobriram isso. E aí fizeram um protótipo que eram 2 moldes de orelha com os microfones onde seriam os tímpanos. E aí eles descobriram que depois, ouvindo esse áudio no fone de ouvido, a gente tem a mesma sensação espacial do som em 3D. Então a gente vai usar um pouquinho desse recurso. Eu tenho aqui
uma cabeça binaural, que é essa técnica, né? Os microfones ficam aqui dentro, onde estariam o tímpano, os tímpanos. E aí, quem tiver com fone de ouvido, eu acho que o Zoom só vai conseguir mandar áudio estéreo para quem tiver no computador, mas a aula também vai ficar gravada e vai para o YouTube, então vocês podem conferir lá depois, se tiver algum exemplo né, que vocês quiserem ouvir. E, e só que na aula eu vou usar um outro recurso que eu desenvolvi para gravação de algumas cenas, daqui a pouco eu mostro, que é um capacete com dois modelos de orelha. E aí a gente consegue fazer a aula um pouco mais interativa, né? Vocês conseguiriam ouvir um pouco mais, como se estivessem presentes durante a aula. Então, alguns exemplos, algumas coisas vão ficar mais claros com esse exemplo. Agora está só o som do computador mesmo. Que mais? Todo curso que eu vou fazer fica aquela coisa assim, né, de pedir para todo mundo se apresentar. Eu quero deixar aberto, quem quiser falar um pouquinho, né, de onde vem, qual que é a área, por que está aqui, mas só para a gente se conhecer mesmo. Pode ficar à vontade, quem não quiser falar também, tá tudo bem, pode ficar à vontade, vocês podem falar. É, vocês estão me ouvindo aí, galera? Te ouvindo. Posso começar? Posso? Vamos. Ninguém se habilitou, a gente vai ficando meio sem graça assim, né? Ei, tudo bem? Então, meu nome é Eric Batista, eu sou músico independente, assim, me autoproduzo quando precisa, gravo umas coisas aqui em casa também. Tenho tido interesse muito por trilha sonora, coisas do tipo, né? Que vão para esse caminho da música fora do formato da música pop e tal, nessa área mais experimental mesmo. Então, assim, foi até a Cintia que eu vi que postou sobre o curso, aí eu já fui lá na hora, já me inscrevi, falei, deixa eu ver o que que tá rolando aqui, né? Eu acho que vai ser legal entender um pouco esse outro lugar da música também, da produção, sei lá, né, de entender esse backstage aí da parada. Enfim, é isso. Bem, sejam bem-vindos. Valeu, obrigado. Mais alguém? Tá todo mundo tímido. E Thiago, não tô te ouvindo. Agora sim, boa noite. Boa noite. Desculpa, eu estava com fundo de tela zoado aqui de uma outra apresentação e tive que trocar. E aí, Vinícius, tudo bom? Tudo bom? Boa noite, pessoal. Boa noite. Meu nome é Thiago, eu trabalho na equipe de programação lá do CCBB, inclusive é da onde eu conheço as referências dos cursos. E eu acho que a minha justificativa é a mesma do nosso outro colega, e é mais familiarizado com esse backstage mesmo, né? Até profissionalmente, mas também tem um interesse muito pessoal envolvido nisso também. Então, bom curso para todos. Seja bem-vindo. Mais ninguém? Bom, vou seguir então. Ah, e-
Mais alguém? Vou seguir então a aula. Como é um curso muito curto, né, a gente vai ter 10 horas só para falar de um universo muito grande que passa por muitas áreas diferentes. Eu vou passar por alguns pontos, mas se alguém tiver alguma dúvida, quiser que aprofunde algum assunto ou quiser sugerir alguma coisa, pode ficar aberto, pode ficar à vontade, o microfone fica aberto o tempo todo para qualquer dúvida, qualquer sugestão. Eu pensei em hoje fazer uma apresentaçãozinha, né, sobre que vai ser o curso e sobre a área de áudio e apresentar um sistema mais básico possível de sonorização, composto só de um microfone, um amplificador e um alto-falante. E aí a partir daí a gente vai evoluindo, tratando de outros assuntos e colocando mais equipamentos e tornando tudo um pouco mais elaborado. Para amanhã eu pensei em falar sobre caixas acústicas e microfones. Na quarta-feira, cabos conectores de áudio e de energia. Na quinta-feira, falar sobre mesa de som e periféricos. E na sexta-feira, sobre documentação técnica. Essa área de áudio ela é muito complexa, muito complexa e muito rica porque ela envolve muitas áreas diferentes. A gente não precisa, mas é interessante ter um conhecimento mínimo de áudio, de acústica, de eletrônica, de matemática, física de uma forma geral, informática também. Então, é uma área que agrega muito conhecimento de muitas áreas diferentes. Então, isso abre muitas possibilidades diferentes, né, para cada um ir para um caminho diferente. A área de áudio é muito rica e muito específica. Tem pessoas que trabalham só com áudio para cinema ou audiovisual, gente que trabalha só com música ao vivo, com teatro, com composição de trilha. E acaba que as áreas são muito herméticas, apesar de usar os mesmos equipamentos, estúdio de gravação também, são mais ou menos próximas, mas tem tanto conhecimento específico sobre cada uma delas que acaba se fechando, né, em cada grupo na sua área. Mas que é muito interessante poder conhecer um pouquinho de tudo também, né, e poder fazer um pouquinho de tudo. Deixa eu ver, só um segundo. Só voltando um pouquinho naquela apresentação que eu estava fazendo, que a internet acabou caindo aqui. Eu já trabalho com áudio há mais de 10 anos, já viajei com vários grupos, trabalhei com o Grupo Galpão, Grupo Oriundo, Amatrux, Maricutia, com Regina Souza, Marino Machado, Afonsinho, que são artistas daqui de Minas, com uma carreira bem longa. Trabalhei também um tempo no CCBB, como técnico lá do teatro. Em 2019, eu fiz uma primeira instalação sonora minha, que se chamava Refúgios, e muito do que a gente vai testar aqui com os equipamentos são os equipamentos dessa instalação, que eu montei um sistema com 18 canais de áudio independentes, e aí tem um amplificador de 18 canais, e 18 caixinhas pequenas de home theater, um home theater um pouco maiorzinho, onde tentava refletir um pouco sobre a poluição sonora nas cidades e como isso interfere na nossa saúde e no nosso bem-estar. Na época da pesquisa, eu descobri que a poluição sonora é o segundo tipo de poluição que mais causa doenças no mundo, segundo a OMS. E eu fiz várias gravações na cidade inteira, buscando lugares muito silenciosos ou que tivesse muita vegetação, próximo a avenidas muito movimentadas e como a vegetação contribuía para a redução da poluição sonora. Então, na instalação eram 18 canais, né, ou 18 caixas em círculo, reproduzindo esse som dessa avenida movimentada, e no centro tinha um fone de ouvido reproduzindo o áudio gravado binaural, com essa tecnologia binaural, do parque ou da praça, do lugar próximo onde a gente conseguia ter um controle dessa poluição sonora. Então tinha esse contraste, né, entre esses dois ambientes sonoros, mesmo muito próximos dentro da cidade.
Depois disso, comecei a desenvolver uma instalação sonora, que seria um espetáculo que não estreou por conta da pandemia, que usava o mesmo sistema de caixas para criar toda a ambientação, todos os outros personagens. Ia ser um solo, com uma única atriz, e todos os outros sons iam ser sugeridos através da trilha. Então a plateia ia estar em círculo, essas caixas ao redor da plateia também. E aí os personagens iam ser só através dos sons, ambientação também, e toda essa criação do entorno dessa personagem ia ser só através dos sons. Ele ainda vai acontecer futuramente, mas a gente criou um experimento com material gravado disso, para uma versão virtual e binaural, onde o público podia escolher os caminhos dessa personagem através de vídeos curtos no YouTube, sugestões, né, para outros vídeos. Então era uma instalação, um espetáculo, né, um experimento que ainda vai virar um espetáculo maior também, com interatividade e esse áudio em 3D também. Mais recentemente, esse semestre, eu e a Cintia estamos organizando, junto com a Natália Abreu, uma mostra de artes cênicas utilizando tecnologias imersivas. Então, isso está envolvendo, né, gravação de vídeo em 360 graus, vídeo 180 graus, áudio binaural, uma outra tecnologia de gravação de áudio que chama Ambisônico, que é uma forma de gravação de áudio em 3D para vídeo em 360 graus. E se você movimenta o celular, você consegue ver a imagem, né, ao redor da cena, né, você se sente imerso nesse ambiente e o som acompanha. Então, se eu tenho uma fonte sonora conversando na minha frente, nesse vídeo, e eu movimento o celular e a pessoa passa a estar do meu lado esquerdo, o som também vai para o lado esquerdo. Isso através dessa técnica de gravação de áudio ambissônico, que também é muito usado em jogo. A maioria dos jogos em primeira pessoa usa essa técnica também para criar esse movimento sonoro junto com a imagem. Então, na quinta-feira a gente vai ter... a aula vai começar um pouquinho mais tarde, às 8 horas, porque a gente vai estar na abertura dessa mostra. Então, todos convidados. Vai ser às 7 horas. A gente mandou por e-mail o link do canal do YouTube, para vocês poderem ver os vídeos e participar, se vocês quiserem, dessa abertura também. E é isso. Que mais? Vou passar então para mostrar o que a gente vai usar aqui de equipamento. Eu vou ligar outra câmera, só um segundo. Quem tiver com fone de ouvido no computador vai conseguir ouvir o som estéreo aqui agora. Quem tiver no celular vai poder ver depois no YouTube. Ou quem tiver sem o fone de ouvido também, quiser acompanhar depois. Esse aqui é o amplificador que eu fiz na época para essa instalação. Então, cada plaquinha dessa aqui, cada módulo desse aqui é um amplificador de áudio separado. A gente tem aqui 18 canais, 18 amplificadores que estão ligados nesse computador aqui. E a gente vai conseguir fazer alguns testes, né, alguns experimentos a partir disso. Eu liguei aqui um osciloscópio também. Vou trazer isso para cá. Que é um equipamento muito parecido com um multímetro. O multímetro ele serve para medições, né, de energia, de resistência e tal. E quando você coloca na escala aqui de volts, a gente consegue ver quantos volts tem numa pilha, por exemplo, consegue ver numa tomada quanto de energia que está chegando nessa tomada.
Só que ele me mostra a quantidade de energia de forma instantânea, ele me mostra só um valor fixo. No osciloscópio, que a gente vai conseguir ver alguns exemplos, ele mostra ao longo do tempo, ele forma uma espécie de gráfico desse sinal ao longo do tempo. Aqui já tem um ruído. Isso aqui é uma variação de energia, porque não está ligado em nada aqui a ponta dele. Ele fica oscilando. E aqui a gente tem, ao longo do tempo, o que está acontecendo com a energia elétrica nesse ponto aqui. Então, você coloca aqui no dedo, ele vai variar. Mas isso eu vou explicar melhor daqui a pouco. O capacete que eu estou usando, né, para gravação binaural, deixa eu voltar a câmera para o outro, vai ser mais fácil. É esse aqui que eu desenvolvi para fazer algumas gravações da amostra em primeira pessoa e ter essa sensação do áudio binaural. Então ele tem aqui 2 orelhas nesse capacete. Eu coloquei aqui o celular para vocês terem a mesma visão que eu estiver tendo e poder ouvir a mesma coisa que eu estou ouvindo. E aí aqui dentro ele tem um microfone que está ligado nesse cabo aqui e que vai para o computador para vocês conseguirem me ouvir. Para alguns exemplos eu vou usar ele aqui na cabeça, porque ele libera minha mão para conseguir mostrar o que eu estiver fazendo, e eu vou voltar para outra câmera. Não foi. Pronto. A rodinha ficou em cima do cabo. Então já vou entrar no nosso primeiro assunto, que vai ser um sistema de som, o sistema mais básico de som que pode ter. A ideia inicial de um sistema de sonorização é amplificar um som de uma amplitude muito pequena, a voz de um ator no palco, por exemplo, para que muitas pessoas consigam ouvir. A primeira ideia de um sistema de sonorização é esse. Então a gente vai ter a voz que sai do ator com uma certa amplitude, com uma certa quantidade de energia, vai ser captado por um microfone. Esse aqui, por exemplo. Vai ser captado por um microfone, vai ser enviado para um amplificador, como esse aqui, por exemplo, que é uma plaquinha muito simples, mas que vai fazer esse papel, né, nesse caso aqui, de amplificar o sinal, e mandar esse sinal para um alto-falante, que vai conseguir gerar uma onda sonora com uma quantidade de energia maior. Na física a gente chama de transdutor todo equipamento que converte um tipo de energia em outro. Então aqui no microfone ele vai pegar a energia acústica, a vibração do ar aqui, vai captar por uma membrana aqui dentro, vou explicar um pouquinho mais sobre isso amanhã, e vai gerar uma quantidade de energia elétrica pequena também aqui dentro do microfone, que vai ser mandado para o amplificador. Se eu simplesmente ligasse o microfone direto no alto-falante, como é uma quantidade de energia muito pequena, ele não conseguiria fazer o cone do alto-falante aqui movimentar. Mas essa energia vai sair daqui, passa pelo amplificador aqui, que vai gerar, vai pegar esse sinal muito pequenininho, vai transformar num sinal maior e vai mandar pelo cabo de volta aqui para o alto-falante e vai fazer esse alto-falante se movimentar. Eu vou fazer a ligação dele aqui para a gente conseguir ver um pouquinho. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser falar alguma coisa, pode ficar à vontade. Se estiver correndo demais também. Vou ligar na saída aqui. E o microfone aqui. Só conferir se está tudo ligado. Beleza. Alô, alô? Só conferir. Oi? Tem que ligar o cabo, né? Então, esse primeiro teste que a gente já vai fazer
a gente já vai conseguir ver aqui, ó, a gente tem esse transdutor que vai transformar a energia acústica em energia elétrica aqui dentro, com uma amplitude muito pequena. A gente vai olhar daqui a pouco aqui no osciloscópio. Manda esse microfone, vai mandar através desse cabo aqui para essa plaquinha aqui. Essa plaquinha vai amplificar esse sinal elétrico e vai mandar de volta para o alto-falante. Então, se eu falo aqui no alto-falante, a gente consegue ver ele movimentando. Alô, alô, oi, 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 oi. E uma amplitude muito maior do que a minha voz aqui falando, né? Esse é um sistema mais simples possível, não tenho controle do volume da minha voz que sai aqui, eu não tenho forma nenhuma de tratar esse sinal, né, de áudio que eu estou mandando, essa energia elétrica que vai para lá. Mas já cumpre a função, ele já é um transdutor. Esqueci de dizer, o alto-falante também é outro transdutor, porque ele vai transformar a energia elétrica de volta em energia acústica. Então, assim completa o ciclo, né? Energia sonora entra aqui, transformada em energia elétrica, amplificada, volta para o alto-falante, que transforma de novo em energia acústica, só que com uma amplitude maior. E aí a gente consegue fazer com que esse sinal da minha voz chegue mais longe, com mais potência, para uma maior quantidade de pessoas. Deixa eu fechar aqui de novo. O primeiro teste que eu gostaria de mostrar é desse sinal com uma amplitude pequena e sendo transformado. Então eu vou pegar aqui esse osciloscópio, que ele vai medir essa quantidade de energia que está chegando aqui. Então eu vou tirar o cabo mesmo. Vou conectar ele aqui no pininho. Não sei se está dando para ver. O microfone não está ligado em nada. Ele só está... Deixa eu ver. Alô, alô? Não. Oi, oi. Alô, alô? Acho que está muito alto aqui. Oi, oi. Chegar mais perto. Alô, alô? Eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Alô? Oi, oi. Só fazer encostar aqui. Oi. Alô? Oi. 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 Vocês estão conseguindo ver o movimento aqui no osciloscópio, essa linhazinha movimentando? Alô, alô? Eu estou ligando aqui atrás, no próprio microfone, a ponta de entrada do osciloscópio. Então, se eu tenho aqui, se eu só encosto aqui, ele vai gerar uma onda aleatória, porque ele não tem nenhuma referência, né? Ele está pegando a energia estática da minha mão aqui e só mostrando ali um valor aleatório. Se eu conecto ele aqui, vou tentar tirar e gerar um som mais intensidade maior. Ele vai gerar essa onda, esse sinal elétrico, né, que depois vai ser amplificado. Então, ó, eu vou falando aqui, ele vai oscilando, vai mudando o formato da onda ali. Essa é a energia que está sendo gerada pelo microfone, mesmo desligado. Só dele estar aqui, solto, ele já consegue gerar, esse tipo de microfone já consegue gerar essa quantidadezinha mínima de energia. E aí, essa quantidadezinha de energia vai ser enviada para o amplificador e na hora que ele volta para cá, vou conectar ele aqui para a gente conseguir ver essa oscilação. Alô, alô? Oi, oi. Aqui fica mais claro, né? Essa quantidade de energia pequena gerada no microfone é amplificada para uma quantidade maior de energia e é mandada para o alto-falante. Como não tem nenhum controle dessa quantidade de energia, eu preciso chegar muito perto aqui do microfone para ele
a gente conseguir ouvir esse som, né, do alto-falante. Por isso que a gente usa outros elementos no meio, né? Tem uma mesa de som que vai conseguir amplificar um pouquinho esse sinal e aí vai passar por alguns filtros, alguns efeitos antes de ser mandado para o alto-falante, para a gente ter mais controle e poder usar esses elementos artisticamente. Eu acho que eu já vou começar a explicar então sobre os microfones, que eu acho que vai ser mais fácil de embalar aqui. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu não estou olhando no computador, eu estou bem sem saber. Alguém quer falar alguma coisa? Então tá bom, vou seguir aqui. Tentando tirar aqui. Essa aqui é a cápsula do microfone. Ela funciona de uma forma muito parecida com um alto-falante aqui. Ela precisa captar variações de pressão do ar. Então ela tem uma membrana muito fininha aqui dentro. Não sei se vai dar para ver. Ele tem uns furinhos aqui e aqui dentro tem uma membrana de plástico muito fininha que está conectada a uma bobina. É um enrolamento de fio mesmo, um fio bem fininho aqui dentro. Nesse microfone não dá para ver. Essa membrana ela vibra. Deixa eu ver se... não dá para ver aqui não. Essa membrana ela vibra, faz essa bobina que está presa atrás, embaixo dela, que é só um enrolamentozinho de fio mesmo. Esse enrolamentozinho vai vibrar também. E tem um ímã aqui dentro, que quando essa bobina de fio ela vibra dentro desse campo magnético desse ímã, ela gera, né, energia elétrica que vai ser mandada aqui. Então é assim que ele vai converter a energia sonora, a energia acústica aqui, essa variação de pressão, em som. Porque ela vai vibrar, gera esse movimento do fio dentro desse campo magnético, que essa é uma das coisas, né, que a gente vê na física, lá do ensino médio. A gatinha resolveu entrar aqui. E a gente vai conseguir transformar, né, essa energia acústica em energia elétrica para ser mandada para o amplificador. O alto-falante ele vai funcionar da mesma forma, só que em escala maior. A gente tem aqui dentro uma bobina. Eu tenho um outro alto-falante aqui que está desmontado, que é mais fácil de ver. Tem aqui dentro um ímã, né? Eu acho que todo mundo já deve ter visto, né? Um ímã solto de alto-falante. Aqui nessa latinha tem um fio enrolado lá dentro. E esse fio, ele passa lá dentro por esse ímã. Ele tem um buraco aqui dentro. Não sei se está focando. Tem um buraco aqui dentro que entra essa latinha. Então tem um polo do ímã está aqui fora, o outro polo está aqui dentro. E essa membrana, essa bobina, ela vibra aqui e faz a membrana do alto-falante, esse cone, vibrar. E aí faz o ar movimentar também, e a gente interpreta essa movimentação do ar aqui como som. Então o princípio aqui é praticamente o mesmo. A gente tem uma bobina dentro de um ímã, que aqui o movimento da bobina é que vai gerar energia elétrica, e aqui a energia elétrica faz o ímã, faz a bobina aproximar ou afastar do ímã. E aí esse movimento aqui é que faz essa vibração do ar. Eu vou ligar o outro alto-falante. Esse aqui está funcionando, ele só está sem a membrana mesmo. Deixa eu pegar aqui. Só liguei o fiozinho aqui, só encostei mesmo. É meio difícil. E aí quando eu falo aqui, eu gero oi, 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 oi. Mesmo sem o cone de papel, a gente consegue ver essa movimentação dessa bobina aqui dentro. A energia passa por esse fio e passa pela bobina aqui dentro. Como já tem um campo magnético do ímã, que é bem forte aqui, essa variação, né, do campo magnético da bobina faz o cone ir para fora ou para dentro.
Oi, 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 alô, oi, oi. Deixa eu ligar uma música mesmo, acho que vai ser mais fácil de exemplificar. Porque esse microfone ele tem um sinal muito pequeno, é difícil da gente ver o movimento. Então só vou voltar aqui para o outro canal. Aqui. Vou colocar uma música, o computador está ligado nessa interface de áudio aqui, que entra ali. Não foi? Então eu desliguei o microfone e liguei só lá a música. Aqui está muito baixinho, não sei se está dando para ouvir. Eu desligo. Deixa eu pegar alguma coisa mais alta. Vou só desligar o resto dos alto-falantes. Muito abaixo. Aqui vai. Não sei se está dando para ver o movimento do cone de papel aqui. Tem uma forma, inclusive, como o princípio de funcionamento é muito parecido, teoricamente é possível usar um alto-falante como se fosse um microfone. Inclusive, algumas pessoas usam alto-falante ligado dentro do bumbo. Um alto-falante com uma excursão grande aqui, geralmente mais macia, né, do que um alto-falante assim, para captar o grave, porque ele vai funcionar como se fosse um microfone muito grande, já que é só uma membrana que vibra dentro de um campo magnético. O alto-falante vai funcionar da mesma forma, então ele consegue captar o movimento do bumbo e gerar um sinal aqui que vai ser interpretado como um microfone da mesma forma. Então, e tem em alguns cursos, algumas pessoas que fazem o teste de pegar um microfone e ligar na saída de um amplificador e ele reproduz um pouquinho de som, porque ele é muito pequenininho, né? Ele consegue passar uma quantidade muito pequena de energia dentro dessa bobina, que é um fio muito fininho, mas ele consegue reproduzir. Claro que vai estragar o microfone, porque ele não foi projetado para isso, mas ele também funciona da forma inversa. Então a gente tem esses dois transdutores e um amplificador, que é essa forma mais simples da gente da gente construir um sistema de sonorização. E aí num teatro vai funcionar da mesma forma. A gente tem outros microfones. Deixa eu voltar para lá.
Só voltar o áudio do jeito que tá aqui também. Pronto. Vocês estão me ouvindo? Tudo certo? Eu fico trocando de áudio. Num teatro vai funcionar da mesma forma. A gente tem o microfone dos atores, o microfone ligado nos instrumentos, ou o próprio instrumento ligado direto numa mesa de som que vai juntar esse som desses canais todos, né, dessas vozes, desses instrumentos, mixar, juntar na proporção que a gente definir e vai mandar para um amplificador que vai transformar isso numa quantidade de energia maior que vai para o alto-falante, que vai reproduzir. Exatamente da mesma forma, só que com equipamentos um pouco mais complexos, né? Um pouco mais sofisticados, para a gente ter um pouco mais de controle do que acontece, né? Ao longo desse caminho todo, e mais controle do que as pessoas vão conseguir ouvir. Ligado ali, era um microfone gerando muito pouca energia, ligado direto no amplificador, então a gente não tinha controle nenhum. Inclusive, esse microfone ligado direto no amplificador tem um problema que o amplificador geralmente ele não é projetado para receber tão pouca energia quanto o microfone. Ele já está acostumado a receber uma quantidade de energia um pouco maior, que é da mesa de som. Então, o som do microfone ele entra na mesa de som, vai ser amplificado um pouquinho para conseguir ser trabalhado ali, né, nos componentes eletrônicos dentro da mesa, e aí na saída ele é enviado para o amplificador já com um pouco mais de energia, um pouco mais de potência para ser amplificado na quantidade suficiente para o alto-falante também, dependendo do alto-falante, né. Uma coisa legal, deixa eu pegar mais um aqui. A gente consegue observar que o alto-falante ele tem um movimento mais ou menos restrito, né? Ele consegue ir para fora, mas não muito, e para dentro, mas não muito também. E esse movimento está relacionado à potência que ele consegue entregar e o quanto de som que ele consegue produzir a partir disso. Alto-falantes muito eficientes, ele consegue pegar uma quantidade X de energia e transformar em muita onda sonora. E o alto-falante menos eficiente, ele vai perder um pouco, né? Precisa de muito mais energia para conseguir gerar essa onda sonora com mais intensidade. Então, tem essa limitação, né? Cada componente, cada alto-falante vai ter a sua especificação, a potência que ele consegue entregar. Com essa potência em watts, em energia mesmo, energia elétrica, o quanto de som que ele consegue produzir. Então, isso tudo vai variar. Se eu pego um alto-falante e mando muito mais energia do que ele pode receber, ele pode bater lá no fundo, e aí essa latinha, onde está enrolado a bobina, né, onde está enrolado esse fiozinho aqui dentro, essa latinha ela pode bater lá e amassar, e aí o alto-falante trava, não movimenta mais. Pode chegar a romper aqui, se o movimento mais forte for para fora, ele pode romper essa espécie de mola que ele tem aqui para que ele sempre volte para a posição do meio, né, central aqui, para ele poder ir para fora e para dentro. E pode rasgar o próprio cone do alto-falante, que é de papel, né, tem de outros materiais também, mas geralmente é uma espécie de papelão mesmo. E os alto-falantes eles vão ter, né, esses componentes todos. Tem a bobina, que está dentro dessa latinha aqui, que essa latinha é só um suporte mesmo para a bobina ficar enroladinha. O ímã, a bobina está aqui dentro mesmo do alto-falante. Tem um corte aqui dentro, no meio, para a bobina entrar. Tem o que chama de aranha, que é essa estrutura aqui que funciona como uma mola, que mantém a bobina centralizada, porque senão ela raspa aqui também e gera ruído, e também para manter ela na posição central, e aí poder fazer o movimento. O cone do alto-falante, que é essa parte aqui que fica presa, porque só a bobina ela não vai conseguir movimentar muita quantidade de ar, né? Só isso aqui. Então tem o cone, a única função do cone é fazer uma quantidade maior de ar se movimentar e
e gerar essa onda. Então, quanto maior a potência do alto-falante, geralmente maior, ou quanto mais grave for a frequência que esse alto-falante tem que reproduzir, maior é o cone, né? Maior o alto-falante, para ele conseguir mover uma quantidade maior de ar e gerar uma onda com uma intensidade sonora maior. E tem essa calota aqui também, que é só uma tampinha mesmo. Ela não tem muita função, o alto-falante funciona da mesma forma. Ela serve só para não deixar entrar poeira aqui dentro mesmo. Ela fica aqui, por fora. E essa partezinha mole aqui é só uma suspensão mesmo, para manter o cone no lugar e não deixar o papelão vibrar e fazer com que ele faça esse movimento para fora e para dentro inteiro. Quando rasga esse aqui, dá para ver o cone movimentando de forma meio aleatória, uma parte fica presa, a outra não, e aí ele gera outras frequências, né? Gera uns ruídos, porque ele não consegue ir inteiro junto para fora e para dentro. E aí isso vira algum ruído, tem que dar manutenção. E aí as partes do alto-falante são essas. Os alto-falantes vão ser todos muito parecidos. Só vai variar as especificações e o tamanho dele mesmo, mas a função, né, a forma de funcionamento vai ser sempre essa. A gente tem aqui uma caixinha. Fiquei preso no meio aqui, só um segundo. Uma das caixinhas que eu usava na instalação é essa aqui. Já está até desmontado. Vou colocar uma luz mais... Tá. É um alto-falante bem parecido com aquele lá. E ele tem uma outra coisinha aqui embaixo. Aqui, que é uma pastilha que vai gerar os agudos. Ela é uma pastilha cerâmica que quando a gente coloca energia elétrica nessa pastilha, ela expande ou contrai, dependendo da intensidade e do sentido da energia que a gente manda para ela. Então, como ela é uma pastilha rígida, ela vai conseguir gerar só frequência aguda, porque ela não vai ter um movimento muito grande, mas ela funciona para reproduzir agudos também. Essa mesma pastilha é usada, a mesma coisa, né, do transdutor, que consegue converter energia elétrica em movimento e vice-versa. Essa pastilha ela também é usada como captador para violão, por exemplo. É um captador de superfície, ele fica preso no corpo do violão, e aí o corpo do violão, quando vibra, faz uma pressão sobre essa pastilha aqui e ela gera energia elétrica também. Também, né? Ela até consegue captar frequências um pouco mais graves, né? Dentro dessa faixa de frequência do violão, mas é sempre com uma intensidade muito pequena e aí precisa de algum circuito para amplificar esse sinal para mandar para o resto do sistema. Mas é um outro transdutor que tem essa função dupla, que pode gerar energia ou gerar movimento, né? Ou expansão ou outra coisa a partir da energia elétrica. Aqui a gente pode observar que tem também um outro circuitinho, uns outros componentes aqui, que eles funcionam como um filtro para que esse alto-falante ele vai conseguir reproduzir bem as frequências médio, mas não vai reproduzir muito bem agudo. Então tem um outro alto-falante, né, um outro transdutor aqui que vai transformar a parte aguda do som a parte aguda do sinal elétrico em som, que é esse captador. Então muitos alto-falantes eles vão ter como características, né, uma região que ele vai conseguir reproduzir bem, e aí talvez vai precisar de outros alto-falantes para conseguir reproduzir todas as frequências que a gente ouve, que vai de 20 Hz, 20 oscilações por segundo, até 20 kHz, que são 20.000 oscilações por segundo. Então a gente tem uma faixa, né, de audição bem grande. Qualquer oscilação no ar, de 20 oscilações a 20.000 oscilações, a gente vai interpretar como sons, ou muito graves ou muito agudos.
E aí, para conseguir reproduzir isso, muitas vezes precisa de mais de um elemento. Então tem um alto-falante, esse aqui, ele consegue reproduzir frequência média, pelo tamanho dele. Caixas de som maior, né? A gente vê uns alto-falantes grandes para conseguir reproduzir frequências mais graves. E tem também os drivers ou tweeters. Tweeter era um tipo de alto-falante para agudo, já meio que em desuso, que tem uma característica de som muito estridente, e hoje em dia já não existem ainda, né, sistemas mais simples que usam, mas já está quase que em desuso. E o que substituiu o Twitter são os drivers, que são alto-falantes assim. Ele vai ter uma estrutura atrás dele com um ímã também muito grande. E aí ele vai ser isso aqui. Essa aqui é a bobina, que é só um fiozinho enrolado aqui muitas vezes, que vai ligado aqui nas extremidades. E essa latinha aqui é ela que vai funcionar como o papel do cone, né? O cone do alto-falante. Essa membrana aqui ela vai oscilar também junto com essa bobina. Só que ela tem uma excursão muito pequena, né? Ela não consegue subir muito, não consegue baixar muito, que é só para reproduzir agudos mesmo, só frequências muito altas. Então oscila muitas vezes por segundo e a quantidade de energia dessa onda é muito pequena. Então esse aqui é um driver grande, né? Vai ter ainda o ímã aqui atrás para conseguir reproduzir, né? Gerar esse movimento quando passa energia elétrica. E esse aqui é um outro também menorzinho. Todos eles vão ser um enrolamento de fio dentro de algum campo elétrico aqui, porque quando passa energia aqui, lá da física do ensino médio, quando passa energia nesse fio enrolado aqui, vai gerar um campo elétrico próximo dessa bobina, que aí interagindo com o campo magnético do ímã, que vai estar junto aqui, vai fazer essa membrana ou expelir e ir para fora, ou contrair e aproximar do campo magnético aqui dentro do ímã. E aí esse movimento, da mesma forma que no alto-falante, que no microfone, qualquer outra coisa, esse movimento tem interação com o ímã e ou vai gerar movimento, né? Se eu coloco energia elétrica aqui, eu gero movimento. E se eu gero movimento aqui, ele gera energia elétrica que vai aqui para a saída e posso usar como microfone. Deixa eu pegar um outro alto-falante aqui. Tá todo mundo quietinho, mas tá todo mundo aí? Eu vou pegar um alto-falante, se alguém quiser dar um sinal de vida. Tem aqui também um outro cone, uma outra bobina. Vou tentar aumentar a luz aqui. Então tá bom. Tem essa outra bobina aqui também, porque esse aqui é de outro alto-falante, ela já está fora daquela estruturinha. É só um fiozinho mesmo, muito fininho. Não sei nem se está dando para ver. Cadê? Esse é um fio de cabelo mesmo, enrolado muitas vezes aqui, porque a quantidade de campo elétrico que essa bobina vai conseguir gerar depende do número de voltas que tem aqui de fio. Então, para que consiga ter uma potência maior, né, e ter uma interação maior do ímã com esse campo elétrico, eu preciso de muitas voltas para conseguir gerar bastante campo elétrico, para conseguir gerar esse movimento e conseguir transformar isso em onda sonora. Então, esse aqui também é um resto de um reparo de um driver, né? Porque quando queima a gente troca só esse aqui. Geralmente o que queima no alto-falante ou é o fiozinho aqui, porque é muito fininho, passa muita energia, ele estoura mesmo, ou ele queima aqui. Algum ponto aqui abre e aí tem que trocar. E não passa mais energia em ponto nenhum, né? Porque é o mesmo fiozinho que sai aqui, dá um monte de volta e sai. E a energia tem que fazer todo esse percurso para sair de novo. Então se arrebenta um pedacinho aqui do fio, ou queima mesmo por calor,
por outro motivo, ele vai... Aí tem que trocar, já estragou o componente. Eu vou ligar aqui de novo na outra, no áudio estéreo ali, binaural, pra vocês ouvirem um teste de alto-falante. Deixa eu vestir de novo aqui. Tem aqui essa caixinha, que tem um alto-falante parecido com esse, só é um pouco maior. Esse aqui, os dois são alto-falantes de caixinha de home theater. Só que esse aqui tem uma potência um pouco maior do que esse aqui, porque ele tem um ímã maior, né, que vai conseguir gerar um campo elétrico maior, um campo magnético maior, desculpa. E aí eu posso ter mais enrolamento de fio aqui, um fio mais grosso, e aí eu consigo ter uma interação maior aqui dentro, né, entre os dois, e aí o movimento desse alto-falante vai ser maior também. Vou ligar aqui mais. A gente tem um alto-falante movimentando aqui. A gente tem a pastilha aqui movimentando também. Esse circuitinho que está separando para que o agudo vá só para cá e o grave vá só para cá. E a gente ouve. Repara no que acontece quando eu tô com o alto-falante aberto aqui e a hora que eu fecho dentro da caixa. Fechado. A gente perde grave, né? Que é uma outra coisa que eu não vou entrar muito nesse curso, por ser um curso muito curto, mas que são de interações entre ondas sonoras. Deixa eu voltar para o computador, só um segundo. Que essa é uma coisa que a gente estuda, né, na física, lá no ensino médio, que é interações entre ondas. Então, se eu tenho só um alto-falante solto, ele vai conseguir movimentar e vai gerar uma onda sonora. Só que ele, ao mesmo tempo que ele está movimentando para frente e para trás, ele está gerando uma onda sonora na frente e outra atrás. E se a gente pensar que quando o alto-falante faz um movimento para frente, ele gera uma compressão de ar na frente dele, e atrás dele aqui, ele está espalhando as moléculas dele, né? Porque ele foi para cá, isso de uma forma microscópica, né? Em fração de segundo. Então o alto-falante ele vem para frente, ele comprime essas moléculas, e as moléculas que estavam aqui gerou um certo vácuo aqui, as moléculas se espalham aqui. Então a onda sonora que é gerada na frente do alto-falante, ela funciona de forma inversa à onda que está sendo gerada atrás. Então, nesse movimento, uma onda se cancela com a outra.
as ondas, dependendo da frequência, né, dependendo do tamanho dessa onda, a onda da frente gera essa compressão e a onda, esse espaço atrás aqui que está com uma espécie de vácuo, né, com um espaço maior entre as moléculas, a compressão e essa rarefação vão se somar e faz com que algumas frequências, geralmente mais graves, se cancelem. Então, é uma outra coisa. Eu acho que eu vou até passar por esse assunto aqui numa apresentaçãozinha que eu tenho. Só um segundo. Tem uns exemplos aqui. Compartilhar a tela. Vocês estão vendo a tela ali, né? É o começo de tudo num curso mais longo que eu fiz, que é a ondulatória. As propriedades, né, da onda sonora, ela é uma onda mecânica, porque ela gera movimento, né, entre partículas, então não é como um sinal de rádio, é mais próxima à relação de uma onda no mar, por exemplo, né, uma onda mecânica que precisa de matéria para se propagar. Ela é longitudinal, quando o cone faz um movimento assim, a onda se propaga no mesmo sentido, é ao contrário da corda, que se movimenta a corda para cima e para baixo, a onda se propaga para frente. E ela gera essas compressões e rarefações. Tem essa animaçãozinha que mostra mais ou menos como é que funciona. O movimento do alto-falante faz as moléculas se aproximarem e se afastarem, né, dependendo desse movimento do alto-falante. E esse movimento dessas moléculas que vai ser traduzido pelo ouvido e pelo cérebro como som. O som ele vai se propagar, como é uma quantidade de energia que é jogada para frente, ele vai se propagar para frente, mas ele vai se propagar também em outras direções, né? Se a gente tivesse uma fonte sonora ideal, ela ia que se expandisse e comprimisse, ela conseguiria espalhar uma onda sonora em todas as direções de forma esférica. Como a gente tem o corpo da caixa acústica, né? A gente não tem tanto esse efeito assim do som se espalhando, porque a própria caixa acústica forma uma certa barreira ali. Quando o alto-falante está solto, ele não gera muito essa barreira porque o alto-falante é muito menor, né? E ele está gerando esse som, vamos dizer, positivo para frente, né? Quando o alto-falante vai para frente, e negativo na parte de trás. Para isso que serve a caixa acústica, por isso que a gente não usa muito o alto-falante solto, porque vai ter sempre esse cancelamento entre as duas ondas. Quando a gente coloca esse alto-falante dentro de uma caixa acústica, a gente anula essa parte do som gerada para trás, e aí a gente consegue ter essa onda sonora para frente sem nenhum tipo de cancelamento. É claro que vão ter alguns alto-falantes que vão tentar aproveitar essa energia que é gerada dentro do alto-falante também e fazer um caminho para o som passar dentro da caixa acústica para ela atrasar o suficiente para que quando ela saia, o alto-falante faz um movimento para fora, ele gera uma rarefação aqui. Até essa rarefação passar por todo esse caminho e sair, o alto-falante já fez um movimento contrário. Então já tem rarefação no alto-falante, a rarefação que foi gerada, que demorou para chegar até o duto, na parte de baixo ali do alto-falante, da caixa acústica, e aí ela fica em fase, que é o que a gente chama, né, quando a gente cria esses atrasos ou não do som para que ele consiga ter o mesmo movimento no alto-falante ou em mais de um alto-falante. E aí a gente consegue aproveitar esse som gerado na parte de trás do alto-falante aqui para somar com o movimento do cone aqui. Vocês estão conseguindo acompanhar? Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Vocês querem falar alguma coisa?
Tudo certo? Então vou seguir. Sim, vai gerar um atraso. O alto-falante ele vai ter esse movimento, mas geralmente é um movimento muito repetitivo, né? Se a gente pensar na frequência de 20 Hz, que é essa frequência mais grave que a gente consegue ouvir, ela oscila 20 vezes por segundo, mas é o mesmo movimento. Então, quando o alto-falante está indo para fora, ele gera essa rarefação aqui que vai passar por esse caminho todo. Quando ele volta, ele tá gerando, o alto-falante gerou a rarefação e esse atraso mínimo soma com o movimento anterior desse mesmo alto-falante. Então, gera um atraso, mas ele é mais ou menos calculado, essa quantidade de atraso, para não ter nenhum problema, né? Para que esse atraso possa somar com o movimento anterior que ele já estava fazendo, já que é sempre um movimento mais ou menos repetitivo, ou pelo menos dentro da escala de tempo ali desse som fazer essa volta, a chance de ter mudado muito essa onda, né, e essa frequência é muito pequena, porque é uma fração muito pequena de tempo. Se forem entre dois alto-falantes, vai ter atrasos maiores ainda. Até amanhã eu vou fazer um experimento com isso. E isso é um problema que a gente costuma ouvir muito nas apresentações, onde a gente vai e não percebe muito. Na verdade, o eco... Deixa eu ler outro também. Sim. Primeiro respondendo assim, esses buracos que tem na parte de baixo da caixa, eles funcionam justamente para isso. Eles são um duto que vai ter um comprimento suficiente. A Cintia mandou uma mensagem aqui, mas foi só para mim. Ela perguntou se os buracos que tem embaixo na caixa acústica eles servem para isso. Esses são os dutos e eles têm essa função mesmo de pegar tentar aproveitar esse som que é gerado dentro da caixa acústica e mandar ele para fora, para frente também. Respondendo o Thiago, o som, dependendo da escala de proporção, né, de atraso desse som, ele pode ser só um atraso pequeno e a gente não consegue interpretar. E aí ele vai só se somar ou cancelar com outro som. É o que acontece no alto-falante, né? Quando eu abro aquela caixa ali, o som que está sendo mandado para frente, ele se soma com o som que contornou a caixa ali e que tinha um sentido contrário, né? Enquanto aqui tinha uma pressão, o som de trás era uma rarefação que deu a volta e na soma dos dois deu mais ou menos zero nas frequências mais graves. Nas mais agudas ele tem dificuldade de contornar. E aí a gente consegue ouvir com mais nitidez os agudos. Se forem atrasos muito grandes de som, a partir de 10 milissegundos, 10 milésimos de segundo, o cérebro já consegue interpretar um pouquinho essa diferença. Em uns 15 milissegundos já é uma coisa que a gente interpreta bem nitidamente. E aí, mais do que isso, a gente interpreta, né, os dois sons ou mais, e aí pode ser um defeito grande, um problema bem grande, ou pode ser usado a favor também. Eu vou falar mais para frente, mas essa psicoacústica desse atraso e como a gente interpreta, né, esse atraso, eu uso muito no teatro, por exemplo, que eu tenho o som que é captado pelo microfone do ator, a voz dele é transformada em um sinal elétrico, é mandado para a mesa de som vai fazer o processamento ali e manda para o alto-falante que sai nas caixas do PA. PA é uma sigla que a gente usa de Public Address, que são caixas endereçadas para a plateia, para o público. Que são aquelas caixas grandes que ficam do lado do palco. Quando esse som sai dessas caixas, o tempo, como é um sinal elétrico, o tempo de passar nesse circuito todo acaba sendo mais rápido do que o som natural da voz do ator, que sai da voz dele e vai até a plateia. Sai da boca dele e vai até a plateia. Então, quando não tem nenhum tipo de processamento, a gente ouve primeiro o som das caixas
uma diferença de tempo às vezes menor do que 10 milissegundos ou próximo, e depois a gente ouve a voz do ator. Então a gente interpreta esses sons espacialmente como saindo da caixa de som. Se eu pego na mesa de som e atraso um pouquinho esse sinal que vai para a caixa de som, eu consigo fazer com que a voz natural do ator chegue na plateia antes do som que chega da caixa de som. E aí o nosso cérebro vai interpretar, vai conseguir interpretar essa diferença de tempo, e vai situar esse som como saindo do palco, da voz do ator mesmo, do lugar onde o ator está. Mesmo que ele vai conseguir interpretar esse som com uma amplitude muito maior, mas como ele ouviu primeiro esse som chegando do ator, o cérebro vai interpretar que o som está saindo dali. Então, se essa diferença é próxima a 10, 15 milissegundos, mas a voz chega primeiro, a gente interpreta como um som só e não perde, né, essa amplificação do som e fica uma coisa mais natural. Essa é a forma boa, né, de usar isso. Para um músico, por exemplo, se eu coloco um atraso na caixa, se ele tiver reformular, acho que vai ser mais fácil. Se o músico está no palco, ele está tocando, e ele ouve esse som atrasado, que eu atrasei um pouquinho, né, esse som dele tocando, que vai para a caixa de som, mesmo que seja uns 15 milissegundos, o cérebro já vai interpretar como dois sons. Então ele vai tocar, vai ouvir ele tocando, né, sem atraso, e vai ouvir esse som atrasado da caixa de som. E isso já é o suficiente para gerar uma confusão bem grande na cabeça dele, porque ele está tocando uma coisa e está ouvindo outra. E é importante para o músico ter essa referência, né, de sincronia do que ele está tocando. Então, dependendo da situação, pode ser bom, dependendo, pode ser ruim. E aí, uma forma de contornar isso é tentar posicionar a caixa de uma forma que o som das caixas principais, né, do PA, não vazem para dentro do palco, e o músico ter a caixa só para ele, que é o monitor. E aí nessa caixa ele consegue ouvir sem atraso ou com um atraso muito menor, de uma forma que ele vai conseguir se guiar ali sem confundir demais esse som. Inclusive aquela coisa, né, começa a misturar muito o conceito de física com o nosso trabalho de áudio no dia a dia. Em muitos teatros, o som que sai da caixa ele não vaza diretamente para dentro do palco, mas ele vai até o fundo da plateia e volta. E não precisa ser um teatro muito grande para que esse atraso do som ir até a plateia, o final da plateia e voltar ser de 20 milissegundos, 25 milissegundos. E isso gera um eco, porque já é uma diferença de tempo grande, né? Já não é só um atrasinho, que a gente ouve dois sons, já é bem clara essa diferença de tempo. E aí também vira um problema grande até para a voz de um ator, que não precisa ter essa sincronia, né, como músico, enquanto está tocando, mas que já gera alguns problemas. É muito comum ter um microfone na cabine de som que fica para quem vai dar algum aviso, né, falar alguma coisa antes de começar o espetáculo, e só esse tempo dele falar no microfone, passar pela mesa de som, ir no amplificador, sair na caixa de som e voltar pelo ar até ele, já é um tempo grande o suficiente para ele falar uma coisa, ouvir outra, e aí o cérebro tenta compensar esse atraso falando mais devagar, e aí vai ficando mais confuso ainda. Então, a maioria das vezes, quando precisa de um microfone na plateia para a pessoa dar algum aviso, eu coloco a pessoa com um fone de ouvido para ela não ouvir o som do PA e ouvir só o som dela mesmo, sem nenhum atraso, para não gerar esse tipo de problema. Então, de um ajuste, né, de uma interferência que gera um problema de fase até um atraso muito grande que gera um problema na fala e a pessoa não consegue ouvir e falar ao mesmo tempo. Tudo isso está ligado ao tempo de atraso entre essas ondas. Deixa eu pegar de novo a caixa e mostrar um outro exemplo. Vou pegar outra caixa, na verdade. Deixa eu virar de novo.
eu tenho aqui montado também um subwoofer, que é uma caixa de som feita só para reproduzir graves. Não sei. Ai, caiu o celular. Só um segundo. Ao contrário. Esse aqui é um subwoofer, ele também vai ter um duto, esse buraco aqui, que vai causar esse atraso no som. E o alto-falante, aqui no caso, ele fica embaixo de tudo. Não sei se está dando para ver. Deixa eu desmontar esse sub então e colocar na mesa dele, deixa eu ver se é mais fácil de ver. Aqui. Ele tem aqui um buraco grande, o alto-falante não fica aqui. Vocês podem ver que é só um buraco mesmo. E lá dentro tem uma telinha para proteção só. Mas ele não tem nada ali dentro. Aqui embaixo é que fica o alto-falante. É um alto-falante bem maior para conseguir reproduzir frequências mais graves. E aí ele gera esse som que vai para o chão aqui pelo projeto da caixa, né? Pelo cálculo que foi feito. A frequência grave ela consegue se propagar muito mais fácil, né, no espaço, até porque ela tem uma quantidade de energia maior e ela contorna objetos muito maiores. Então essa caixa aqui, pelo tamanho dela, não é um problema o alto-falante está embaixo, porque o som vai conseguir bater no chão e voltar e espalhar para todo lado. E ele ainda tem essa outra entrada aqui, que o alto-falante vai oscilar aqui dentro, vai gerar uma oscilação aqui dentro também. O som que está gerado aqui dentro vai passar por esse duto e sai aqui na frente. O cálculo entre a distância, né, do alto-falante para o duto, o tamanho da caixa, posição do alto-falante, isso tudo é feito para uma equipe de engenharia, né? Não é algo que a gente precisa preocupar. Mas é bom saber, né, que isso acontece. A maioria das caixas vai ter um alto-falante na frente mesmo. E vai ter um duto no cantinho aqui, por exemplo, e aí vai ter uma outra construção lá dentro. Tem alguns que fazem uma espécie de caracol, o som tem que circular várias vezes ali dentro até sair. Eu não cheguei a desmontar ela, mas... outra coisa, essa caixa aqui, ela já tem, em vez de ter um circuitinho separado com um amplificador, para eu mandar o sinal, ele amplificar e sair, essa caixa aqui ela já tem um amplificador embutido nela, que fica aqui atrás. Então você só chega com um sinal aqui, ela já faz o trabalho todo sozinho. Já é um amplificador calculado e projetado para potência e para configuração, né, para as características desse alto-falante. Então a gente não precisa preocupar. Se eu pego um amplificador com uma potência muito grande e coloco num alto-falante menor, eu posso queimar esse alto-falante. Ou se eu pego um alto-falante com uma potência muito grande ou com uma... dependendo da quantidade de fio enrolado ali, né, naquela bobina, ele vai ter uma impedância, uma resistência à passagem de elétron diferente. Então, se eu coloco um alto-falante errado, eu posso queimar o amplificador, porque o alto-falante vai exigir muita energia e o amplificador não vai conseguir gerar energia suficiente para ele, né, e aí pode queimar o amplificador. Quando eu tenho uma caixa assim, que a gente chama de caixa ativa, já tem tudo embutido, já está tudo calculado para funcionar da melhor forma possível. E hoje em dia a maioria dos sistemas já usam caixas assim. Só sistemas muito grandes ou sistemas menos profissionais que usam amplificador separado, porque permite, ou sistemas muito grandes, a gente pode variar isso de forma a conseguir explorar um pouco mais do alto-falante ou características sonoras diferentes de cada tipo de amplificador ou cada tipo de alto-falante. Então você tem um pouco mais de liberdade na hora de montar esse alto-falante para ele ter as características que você desejar. Mas uma caixa ativa já vem tudo calculado, é muito mais fácil, a chance de ter algum problema é bem menor.
Então, aos poucos, as coisas têm migrado para sistemas ativos mesmo, caixas ativas, que são um pouco mais pesadas do que as caixas passivas, porque ela tem, né, todo esse circuito lá dentro dela, mas é mais prático de usar. Deixa eu fazer o teste de novo aqui para vocês verem. Aquela coisa, a caixa acústica, ela, pelas dimensões, pelo tamanho dela aqui, ela vai conseguir reproduzir o agudo muito bem, mesmo com a caixa beta, porque a frequência aguda ela tem um comprimento muito pequenininho comprimento de onda muito pequeno, então a frequência que é gerada aqui, ela não vai conseguir contornar com tanta facilidade para cancelar, ou vai atrasar, vai demorar tanto para dar essa volta que aqui já tem, já vai fazer mais ou menos aquela função, né, do duto aqui, o som já vai atrasar, já vai somar aqui com um outro ponto da onda que não vai ter cancelamento, mas a frequência médio grave ela vai conseguir contornar. Então esse alto-falante aqui, o som, a rarefação, por exemplo, que vai ser gerada aqui, ela vai contornar e vai somar com a pressão que está sendo gerada aqui, e aí tem o cancelamento. Legal de ouvir também é a forma como algumas frequências vão ter dificuldade de contornar a caixa, então elas vão se propagar mais facilmente só na linha da frente aqui do alto-falante, e outras frequências um pouco mais graves elas vão conseguir contornar o alto-falante também. Então aqui na frente a gente ouve todas as frequências, e à medida que vai girando o alto-falante a gente vai ouvindo menos agudo, e a onda mais grave ela vai conseguir contornar esse alto-falante, a gente vai conseguir ouvir ela. Isso é usado de forma proposital. Essa caixa desmontada tá difícil, né? Isso é usado de forma proposital em alguns sistemas. Eu vou mostrar uma imagem no computador que vai ser mais fácil. Vou voltar para cá também. Para amanhã eu acho que eu vou criar uma forma mais fácil de fazer isso, não gastar tanto tempo. Essa característica da caixa acústica de conseguir mandar o som mais para frente ou o som se espalhar um pouco mais é usada... peraí. Oi, vocês estão me ouvindo? Tá tudo bem? Oi? É chamada de diretividade da caixa de som. Ah, tá. É um parâmetro, né? A caixa é calculada para conseguir espalhar um pouco mais o som ou ter um som um pouco mais direcional. Se eu tenho um teatro, por exemplo, e as caixas estão muito perto da parede, eu não quero uma caixa que espalhe muito para as laterais do som,
porque esse som vai bater na parede e vai bater lá no fundo, vai somar com o som que está vindo direto e outro som que está batendo na parede. Então, a escolha da caixa e o lugar onde ela vai ficar instalada tem uma relação muito próxima para não ter nenhum tipo de interferência e para conseguir espalhar mesmo, né, pelo espaço todo de uma forma uniforme e todo mundo conseguir ouvir bem e de uma forma distribuída. Então, deixa eu abrir o outro aqui só um segundo. Ah, não é esse aqui, né? Só um segundo. Caixa de aqui, esse aqui é ótimo. Tem o alto-falante, né, muito parecido, né, com o que a gente já estava olhando ali. Ele vai ter esse enrolamento de fio ali dentro dele. Vai ter um ímã aqui fora, com uma parte do ímã dentro aqui da bobina, porque daí gera só uma fresta mesmo, né, entre a parte externa e a parte do meio do ímã, e dentro dessa fresta fica a bobina, então consegue ter um campo magnético ali mais intenso, e esse enrolamento, essa espiral aqui fica aqui dentro. Aqui está chamando de tripé, mas no Brasil a gente costuma chamar de aranha, essa estrutura que segura o cone, a bobina no lugar, o cone do alto-falante, que é o que vai realmente transformar isso em vibração do ar, e a suspensão que segura o cone no lugar. Os elementos todos. E os tipos, esse é um alto-falante normal para grave. Esse aqui é um alto-falante para médio, que é um alto-falante um pouco menor, mas que consegue ter um movimento muito grande, uma excursão grande. Ele consegue ir bastante para frente, bastante para trás, e isso faz com que ele consiga gerar uma onda sonora bastante intensa. Mas dá para reparar também que os alto-falantes eles vão ter sempre dimensões muito próximas ao comprimento, ao tamanho da onda que ele consegue gerar. Então, um alto-falante grave, para conseguir reproduzir ondas graves, vai ser um alto-falante grande. O de médio vai ser um alto-falante um pouquinho menor e o driver vai ser menorzinho ainda. Esse aqui é o antigo Twitter, né, que hoje em dia já não usa muito. E o driver, que tem todas aquelas peças. Tem o ímã, a bobina aqui, a membrana, em vez de ser um cone para fora do ímã, ele fica ali para dentro. Que ele vibra muito rápido, né? Um cone para fora ele ia mexer muito, né? Ia ser difícil de controlar, então o que gera esse movimento é a parte de dentro e a estrutura dele para segurar ele no lugar. Esse aqui é uma corneta funcionando. A corneta tem um driver, né? Esse alto-falante que reproduz agudo, e na parte de trás, e tem um cone que vai direcionar esse som. Se eu coloco só o driver solto, eu não tenho muito para mostrar, mas só ele solto, ele espalha bastante esse som, mesmo sendo uma frequência aguda, que é mais direcional, essa onda se espalha bastante. A função desse cone, que a maioria das caixas vai ter, a função desse cone é direcionar um pouco mais e fazer com que o som saia mais para frente. Então ele pega essa quantidade de energia sonora que estaria indo para as laterais, ela é concentrada mais no eixo, né, na direção do próprio alto-falante. Então ele faz com que esse comecinho aqui, essa base mais fininha do cone, tenha uma pressão muito maior, porque está uma área muito pequena ali, né? E aí ela joga, meio que quase que cospe essa pressão toda para frente. E tem um exemplo bom para fazer com isso, de demonstração. Deixa eu desligar o compartilhamento.
tem muito. Acho que muita gente já deve ter experimentado isso de quando você quer ouvir uma música no celular e quer que ele saia um pouco mais encorpado ou que saia um pouco mais alto, né? A gente tem a sensação de que ele está um pouco mais alto. A gente coloca dentro de um copo, coloca um funil aqui e ele tem essa função, porque o alto-falante aqui do celular ele vai espalhar essa energia para todos os lados, essa energia acústica, né, vai para todos os lados. E quando você coloca dentro de um copo, você direciona essa energia toda que estaria espalhando, direciona para um lugar só. Então tem aqui isso aqui é um pedaço de uma embalagem de amaciante que vai fazer esse trabalho. Eu vou captar esse som todo que está saindo aqui de forma espalhada quando eu coloco essa peça aqui, ele vai direcionar esse som todo só para essa boca aqui. Vitrola antiga funcionava um pouco dessa forma. Era um pouco diferente porque a própria vitrola gerava uma vibração, né, quando passava no disco, e aí esse cone vibrava também e gerava o som. Tudo de forma mecânica, né? Mas a função daquela corneta que tinha era um pouco essa, de conseguir direcionar o som. Eu vou colocar a música aqui, pra vocês repararem o que acontece. Não tá querendo sair do celular. Vou ver outra coisa no YouTube. Tá tudo bem por aí? Acho que agora vai. Então, som aqui, só do celular mesmo. Só esse efeito acústico de conseguir concentrar um pouco mais essa onda sonora e direcionar para um lugar só, olha o que acontece. Parece que o Eric levantou a mão, você quer falar alguma coisa, perguntar, pode ficar à vontade. Não, foi sem querer, desculpa. Tudo bem. Então, vou voltar aqui. De novo, só alto-falante. Agora que eu coloco aqui. Isso pode ser ao contrário também, se eu direciono o som para outro lugar, ele vai parecer um pouco mais baixo. Ele só está concentrando, né, essa onda sonora que sairia espalhada para uma direção só, e a gente tem essa sensação de que o som está um pouco mais alto. Se simplesmente... não quer dizer que ele amplificou o som, mas ele conseguiu concentrar a energia sonora para um lugar só, que é algo que a gente vê muito em orquestra, que eles usam esse ganho acústico, essa característica de conseguir concentrar a parte da energia sonora que seria perdida, né, indo para trás do palco ou para cima, colocam aqueles rebatedores na parte de trás, meio inclinado, apontando para a plateia para conseguir direcionar essa energia que seria perdida para a plateia também ter um ganho acústico maior. Eu vou abrir aqui
uma imagem boa disso. Essa não é exatamente esse negócio da orquestra, né, que ficam os rebatedores atrás, mas em muitos teatros, em muitos lugares, tem também no forro alguma inclinação em algumas placas do forro para conseguir pegar o som que seria perdido, indo para cima e direcionar de volta para a plateia para conseguir ter um ganho acústico, porque o som vai sair, vai direto para a pessoa e aí parte desse som que está sendo refletido por esses rebatedores, eles voltam para a plateia também. Existe inclusive na Sala São Paulo todo o forro da Sala São Paulo ele é composto por quadrados que têm motores, eles conseguem variar a altura desses quadrados da placa do forro para variar a acústica do espaço e conseguir um ganho acústico diferente para cada tipo de apresentação que vai acontecer. Então, é uma forma ultra avançada de conseguir mudar a acústica da sala e conseguir controlar esse ganho acústico dependendo do tipo de música, do tipo de conceito que vai ter. Há uma coisa que é legal, que tem a ver com aquela coisa do delay e do eco, que é o... Primeiro tem que falar do efeito Hess. Essa variação, essa coisa do nosso cérebro conseguir interpretar o som como um som só, se for atrasos pequenos, e entre 10 e 20 milissegundos a gente interpreta como variação de distância, de posição, na verdade. Se eu ouço o som de um lado e depois no outro, a gente tem um pouco essa sensação de movimento. Então, um atraso muito pequeno a gente ouve uma coisa só, atraso muito grande a gente ouve dois sons, e se a gente ouve dois sons num atraso, né, intermediário, a gente tem essa sensação de movimento também. Que é um pouco o que o nosso cérebro faz com esse efeito binaural. O nosso cérebro, se eu reproduzo um som da minha lateral aqui, do meu lado direito, eu vou ouvir primeiro no meu ouvido direito e depois no ouvido esquerdo. O cérebro vai interpretar que o som chegou primeiro nesse ouvido, então ele está vindo dessa direção. Se tem um atraso maior, ele pode interpretar isso como movimento, e a forma de usar isso no teatro que é para tentar criar a sensação de que o som sai de uma única fonte sonora. Mas em shows de grande porte, quando tem um PA que fica muito longe e uma plateia muito grande e tem outras torres para conseguir compensar a perda, né, porque o som vai se dissipando ao longo do espaço, eles vão colocando outras torres que são as torres de delay, que é para manter mais ou menos, né, a intensidade sonora por uma distância maior. Então isso vai gerando atrasos muito grandes. Então essa torre de delay, se eu reproduzir o som exatamente ao mesmo tempo que eu reproduzo na caixa principal do PA, eu vou ouvir a caixa saindo aqui primeiro e vou ouvir atrasado o som do PA, porque ele vai passar por uma distância muito grande até chegar em mim. Sempre vai ser feito um ajuste através de um programa, que eu vou mostrar mais para frente, que eu coloco um som para reproduzir só da caixa lá do PA, lá de perto do palco, e depois eu coloco um som para reproduzir essa caixa aqui perto de mim, e o programa calcula sozinho essa diferença de tempo entre os dois, e aí eu pego essa caixa que está perto de mim e atraso para que o som da caixa que está lá no PA, o som passe, né, vai viajar, o som vai chegar até mim e depois eu vou ouvir essa caixa que está perto. E aí eu continuo tendo essa sensação de que o som está saindo do palco, mesmo estando muito longe, e a maior parte do som que eu estou ouvindo está vindo dessa caixa aqui do lado, que é o mesmo efeito do ator no palco. Então, esse efeito Hess, esse efeito de atraso do som, ele é usado de forma a enganar um pouco o nosso cérebro, né? Eu vou voltar um pouquinho nas imagens aqui para falar um pouquinho de cada uma delas, do lado do começo.
Isso aqui é algo que a gente não vai conseguir entrar muito no curso, mas que enquanto vocês estão ouvindo a minha voz aqui, tem a minha voz que sai da minha boca e vai até o microfone, e tem um som que sai e se espalha para todo lado e que forma uma massa sonora mais ou menos uniforme. Em qualquer lugar da sala aqui que a gente medir essa intensidade da minha voz vai ser mais ou menos parecida, porque a sala é muito reflexiva, né? O som bate em várias paredes e forma uma massa sonora aqui da minha voz, meio difusa, um pouco de eco. Por causa dessas repetições todas, isso vai gerando um tanto de atraso. Eu não estou vendo o bate-papo, deixa eu voltar. Ah, sim, tá. E essa massa sonora gera um campo, é o que a gente chama de campo reverberante, é uma massa sonora uniforme, e o som da minha voz que vocês estão ouvindo aqui. Se eu estou mais perto de vocês, do microfone aqui, vocês vão ouvir a minha voz e com uma intensidade menor e mais atrasada, esse som todo bagunçado, esse som reverberante aqui. Se eu vou afastando, esse som direto da minha voz vai ficando cada vez menor, e aí esse som uniforme aqui passa a ser mais alto do que a minha voz. Então, a gente, tanto no teatro ou em shows, né, em qualquer situação, é mais interessante que as pessoas ouçam primeiro esse som direto que a gente está mandando, com mais intensidade do que o som ambiente. Então, num teatro, a gente pode ter material absorvedor nesse teatro para absorver um pouco dessas reflexões e fazer com que essa massa sonora seja com uma intensidade menor. Se a gente tem um espaço muito grande que a gente não consegue controlar a acústica, a gente pode colocar essas torres de delay para que esse som, à medida que eu vou afastando do palco, esse som direto do PA vai ficando cada vez menos intenso, mas a gente não se perde no ruído geral e na reverberação geral. Porque logo depois tem uma outra caixa que vai estar mais perto, e aí eu consigo manter esse som direto um pouco mais forte, mais intenso também. Deixa eu voltar. E aí, essa distância crítica que diz aqui nessa ilustração é esse ponto onde a intensidade do som direto é a mesma do som desse campo reverberante, e aí é o ponto onde a gente vai precisar colocar essa outra caixa de delay para ter o som direto mais forte de novo, ou no teatro tentar absorver um pouco mais para que essa linha seja um pouco mais baixa, né? Com esse campo reverberante mais baixo, ou tentar lidar de outra forma com isso também, né? É o ponto onde as duas intensidades vão estar iguais, então é o ponto onde vai estar mais confuso o som. Você ouve muito do som com essa acústica, né, com essa reverberação toda, e muito da voz também, então meio que mistura tudo, fica meio confuso. Onda estacionária, que é aquela coisa da interferência. Se a minha voz sai daqui, bate na parede e volta, vai acontecer a mesma coisa que no alto-falante, que o som consegue contornar, e quando soma com a onda, com o próprio som do movimento da frente, ele pode ter algum cancelamento. A minha voz também batendo na parede pode, pelo atraso, né, desse tempo, pode ter alguns cancelamentos ali também, e isso gerar alguma interferência, algum ruído indesejável. Ele não aparece no bate-papo, deixa eu fechar aqui de novo. Tá. Amanhã eu acho que a gente pode terminar, né, de falar um pouquinho mais de acústica, mas só para vocês saberem também o que é, e que essas interferências existem, mas que é um prazo muito curto para a gente falar de tudo, né, num período tão curto, né, de um curso de 10 horas. Eu recomendo, tem alguns livros aqui, tudo que eu vou falar aqui tem nesse livro aqui,
eu não tenho nenhuma apostila, né? Tem essas apresentações, mas que falam de muitos assuntos que a gente não vai tratar aqui. Esse livro aqui, ele é muito bom e passa por todos os assuntos que eu vou falar aqui e aprofunda mais neles. Vou passar também um link de uma editora que tem muitos livros sobre áudio em português e muitos introdutórios, outros um pouco mais avançados, mas que podem ser muito bons também, para quem quiser aprofundar. Vou deixar uma bibliografia grande. Esse aqui que eu falei, ele passa por todos os assuntos e pode funcionar bem como uma apostila do que a gente vai falar no curso, aprofundando muito mais. É um livro bem interessante, bem completo. Tem um que fala só sobre mixagem também, que eu posso passar a bibliografia toda. Eu já emprestei ele para o Igor, ficou um tempo com ele. Tem um falando sobre mixagem também para instrumentos, esse aqui é uma forma geral. Esse aqui sobre microfones. Tem alguns livros, não tem muita bibliografia no Brasil sobre isso. Tem um só sobre mixagem também. Todos esses vão estar na mesma editora. E esse aqui, para quem trabalha com música e quer fazer um home studio, ou quer entender um pouco mais sobre acústica de uma forma bem acessível, bem simples, esse livro aqui ele é ótimo. Manual prático de acústica. Ele ensina, inclusive, como construir o próprio estúdio, fazer porta acústica, fazer as janelas acústicas, né? E ele é muito, muito completo e muito simples também de entender. Posso passar as referências todas, mas vocês vão encontrar todos numa editora que chama Áudio, Música e Tecnologia, que eu acho que é a única editora que tem da área. Eles têm revista também, uma revista de áudio e acústica, mais voltada para música, mas que fala dos equipamentos todos. E uma sobre iluminação também, que chama Luz e Cena. E que é bem interessante. Para conhecer um pouco mais dos equipamentos, né? Tem algumas matérias, algumas coisas que dá para ler no próprio site. E eles têm uma seção toda lá só de livros para comprar. E recomendo muito também, porque a gente não vai conseguir aprofundar muito e esses livros podem ser uma referência bem, bem interessante. Se ficou alguma dúvida, alguma coisa, pode falar, pode perguntar, agora é a hora, a gente tem 5 minutinhos. Queria que vocês me dissessem se o ritmo tá bom, se eu tô acelerando muito, porque ninguém vai falando nada, eu vou passando pro próximo assunto. Mas se vocês quiserem, a gente pode voltar em alguma coisa. A partir de amanhã eu vou estar sempre uns 15 minutos antes aqui na sala para conversar, para responder alguma coisa. Que bom. Vocês querem falar alguma coisa? Eu achei que o ritmo foi excelente, assim, foi bastante esclarecedor. Legal. Quero ouvir mais. Eu estou passando um pouco mais rápido, assim, só citando algumas coisas mais técnicas para conseguir chegar na parte um pouco mais artística e na parte mais prática para quem está precisando aprender um pouco mais de áudio para poder fazer os próprios vídeos, né, nesse momento agora de quarentena. Falar um pouquinho sobre edição também e equalização. Então, eu tô passando mais rápido, mas se ficar alguma dúvida, quiser voltar em algum assunto ou perguntar alguma coisa 15 minutos antes da aula, eu vou estar sempre por aqui. Essas referências aí que você passou, a gente vai ter elas em algum lugar? Não sei se perdi alguma coisa. Eu posso mandar por e-mail, vai ser mais fácil, eu ainda não passei não. Ia ser legal. E passa o link também do site da editora. Eu achei o ritmo bem, bem bom. Eu estou formando agora em engenharia mecatrônica
Então, assim, eu acho que deu para entender muita coisa de um jeito bem mais fácil, sabe? A parte da bobina, do ímã e tudo mais. Eu achei que foram ótimas as explicações. Eu acho que o ritmo tá tranquilo, sim, deu para entender muito bem. Tá, legal. Que bom. Então, acho que até amanhã eu mando essa bibliografia. Que mais? Amanhã a gente fala um pouquinho de microfone. Quero então passar mais um pouquinho sobre acústica. Começo falando um pouquinho sobre acústica e falo sobre os tipos de microfone. E aí a gente já fala sobre mesa de som e alguns efeitos, algumas coisas. E aí depois a gente passa para a parte de edição até o final do curso e documentação técnica também. Qualquer dúvida, alguma coisa, é só me passar. Eu não ia falar sobre acústica, mas como tá rendendo um pouco mais, né? Ninguém tá perguntando nada, eu vou aproveitar. E elétrica também. Como o áudio passa por muitas áreas diferentes, e desde a energia elétrica que chega para alimentar o equipamento, até como essa energia vai ser gerenciada ali pelo equipamento eletrônico, como a gente vai editar trabalhar, né, com esse sinal elétrico que é captado pelo microfone e amplificar isso tudo e transformar em áudio. Isso passa por muitas áreas diferentes, né? E se eu conseguir falar um pouquinho de cada uma pode ser interessante. E aí eu acho que talvez seja bom falar também sobre elétrica, né? Um pouquinho, se der tempo. Se alguém quiser direcionar para algum assunto específico ou trazer alguma questão ou algum assunto, né, que eu não estiver passando, mas que seja do interesse também, é só falar. E aí a gente vai construindo o curso juntos. Obrigado pela presença de vocês, por estarem dedicando, né, um pouquinho da noite de vocês, a semana toda. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre a mostra, eu mandei o e-mail, não sei, as pessoas que se inscreveram por último, acho que não viram, tem um link também. Nesse e-mail que eu falar sobre a bibliografia, eu vou deixar um link sobre a mostra, panorama virtual que a gente está fazendo sobre tecnologias imersivas. Se sobrar um tempinho, posso falar um pouquinho sobre esse processo também. E é isso. Obrigado demais. Até amanhã. Até amanhã, seu Gleice. Obrigada, Até valeu. amanhã, gente. Boa Valeu. noite.